Oi, olá, tudo bem? Eu queria, nesse momento, trazer um tema muito importante que as pessoas confundem muito em nossos dias. Você sabia que a maior parte das religiões do mundo, eles dizem que você tem que praticar obras para você ser salvo. Eles dizem que você tem que praticar algum ritual para vocês poderem alcançar os benefícios de alguma divindade. Pois bem, no cristianismo é diferente. O cristianismo diz que você não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer obras, porque alguém já fez no seu lugar. E sabe quem foi? O maior mestre da vida, o Senhor Jesus Cristo. É muito interessante quando nós paramos para pensar a respeito de uma adoração em linha com a palavra de Deus, uma adoração espiritual, uma adoração bíblica, uma adoração verdadeiramente cristã. O Senhor Jesus, ele disse assim, ó, quando você quiser orar, você entra para o teu quarto e em secreto você vai orar. E em secreto, Deus, ele vai te recompensar, ele vai te responder. Parece que o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, ele tinha um conceito diferente, uma visão diferente com relação à adoração. Paulo, o grande apóstolo, apóstolo da graça de Deus, ele diz que ele servia e ele adorava a Deus no Espírito. Ele não dependia de subir para Jerusalém e no templo de Jerusalém orar ou sacrificar diante de Deus. Porque as pessoas não entendem que houve uma transição entre cristianismo e judaísmo, entre judaísmo e cristianismo. É muito interessante a confusão que as pessoas fazem e começam a misturar a lei com a graça e começam a querer melhorar o cristianismo ou simplesmente se identificar de tal forma com o judaísmo que dizem que você precisa praticar algumas coisas que Jesus fez e que os judeus faziam. Por exemplo, Jesus foi no templo adorar, então eu também preciso ir. Jesus foi batizado nas águas, então eu também preciso ser batizado nas águas. Então Jesus foi circuncidado, eu preciso ser circuncidado. Jesus guardou o sábado, eu preciso guardar o sábado. Precisamos entender que a revelação da graça de Deus, os escritos sagrados, deixa bem claro que há uma diferença entre a lei de Moisés e a graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo, apóstolo, Deus levantou Paulo para trazer uma revelação do céu, do coração de Deus para o coração da sua igreja. No livro de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João, era o tempo da lei. Atos dos Apóstolos é um tempo de transição da igreja. Então, no capítulo 9 chega Saulo, que depois se transforma em Paulo. E Paulo, ele tinha uma visão diferente de adoração e de servir a Deus. O próprio Jesus Cristo falou assim, olha, Deus ele é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Ele falou, vai chegar o dia que Deus vai procurar esse tipo de adorador. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte, que um dia o templo de Salomão ia cair, um dia o judaísmo ia ser anulado. Está escrito isso na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15. O próprio Paulo, ele rompeu com o judaísmo. Atos 21 e 21. Ele diz ali em Filipenses, capítulo 3, versículo 2 e 3, que nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos e servimos a Deus no Espírito. O que Paulo quer dizer com esse texto? Confira na sua Bíblia. Filipenses 3, 2 e 3. Ele está dizendo não para os sacrifícios, para os rituais, não para os lugares sagrados, porque tem gente que pensa assim, que existem alguns lugares sagrados, onde Deus está ali, e eu tenho que fazer uma excursão, gastar uma grande soma de dinheiro, andar centenas de quilômetros, viajar e procurar um lugar de adoração para adorar a Deus. A Bíblia diz que não. Jesus falou assim, olha o que Jesus falou. Onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faz presente.
Você precisa de alguma coisa a mais do que a presença do Senhor Jesus? Você precisa de cura emocional? Você encontra em Cristo. Você precisa de cura psicológica? Você encontra em Cristo. Você tem algum problema físico? Você encontra em Cristo. Você quer ser feliz? Você encontra em Cristo, pois Ele disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Ele fala assim sobre qualidade de vida. Então, é interessante como as pessoas confundem. Servir a Deus, cristianismo de verdade, não é uma religião, é um estilo de vida. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você que nós estamos empenhados em espalhar a graça de Deus no Brasil e no mundo. E já tem muita gente falando a respeito da graça de Deus no Brasil e eu fico muito feliz por isso. Eu sou um homem muito feliz porque Deus me ensinou a respeito da revelação da sua graça. E a graça de Deus me libertou da escravidão, da religião. Você sabe que a religião escraviza? Você sabe quem colocou Jesus na cruz? Os religiosos. A religião atrasa a mente das pessoas. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para a gente ser livre. Infelizmente, muitas pessoas não estão entendendo o que é uma verdadeira adoração. Nós hoje é que somos o templo do Espírito Santo. Paulo disse que nós somos santuários do Espírito Santo, somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós e o Espírito intercede juntamente conosco. O Espírito ora conosco, nos ensina a orar. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, a verdadeira adoração diante de Deus é uma adoração em espírito e em verdade. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus falou que Deus ele é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E Deus está procurando esse tipo de adorador, que o adore em espírito e em verdade, sem ostentação religiosa, sem aparências religiosas. Quem gostava disso eram os fariseus, eram os religiosos dos tempos de Cristo. Aquela gente deu muito trabalho, os saduceus, os fariseus, os zelotes, eles queriam misturar política e religião e cristianismo, e não deu certo. Então Deus levantou o apóstolo Paulo. E todas as 13, 14 epístolas de Paulo, escrita, é para desvincular, é para desatrelar a igreja do judaísmo. Cristianismo puro, que é viver em graça, em linha com a palavra, e ter uma confissão em linha com a palavra de Deus, não tem nada com judaísmo, não tem nada a ver com sacramentos, não tem nada a ver com judaísmo, não tem nada a ver com, você se esforçar, os seus méritos, as suas obras não têm valor diante de Deus. Deus ele é soberano, é Ele que te escolhe, é Ele que te determina os teus dias. Você é apenas uma criatura. Eu e você somos apenas filhos de Deus, que com humildade devemos nos achegar a Deus e receber a sua palavra e viver em graça e adorar Ele em espírito e em verdade. Claro que a igreja precisa de um lugar para você se reunir, só que o objetivo da igreja se reunir é repartir os dons, é um amar o outro, servir ao outro, ser bênção na vida do outro. A adoração de verdade acontece no íntimo, no coração, lá no espírito, é você e Deus. É um poder sobrenatural, é uma metafísica, é uma metamorfose espiritual. Isso significa nascer de novo. Se você não nascer do espírito, ora, Jesus falou para um grande líder religioso, chamado Nicodemos, capítulo 3, lá do livro de João. Jesus se dirigiu para ele e falou, olha, Nicodemos, você é mestre da lei, você entende tudo da lei, você é bom na lei, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, você tem que nascer de novo se quiser entrar no reino de Deus. Percebe a diferença que Jesus faz com religião e estilo de vida, com vida espiritual real e pura diante de Deus? Pois é, meu amigo e minha amiga, Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Volte a reestudar as Escrituras Sagradas e pare de olhar para as religiões e para os homens, porque onde tem homem tem defeito, tem falhas. Na carne todos nós temos falhas. Precisamos nos humilhar diante de Deus, nos curvar diante da revelação da sua graça, ler as 14 epístolas de Paulo e viver esta realidade da graça de Deus. Hoje a igreja vive as 14 epístolas de Paulo, a igreja não vive mais o Antigo Testamento.
não vive mais o tempo da lei. Claro que lá no Antigo Testamento você encontra algumas pérolas da graça de Deus, mas o que nós vemos é o tempo, é o novo pacto, o pacto da graça de Deus. Paulo falou que a lei caducou, Paulo falou que a lei envelheceu, Paulo falou que a lei durou até o tempo de Cristo. Tem referência bíblica para todas essas frases, esses versículos que eu estou citando aqui para você. Por favor, leia aí na descrição os textos que eu vou pôr para você. E por favor, dá um joinha para nós e me ajude a divulgar esse vídeo, porque é para a edificação do povo de Deus, aqueles que são fiéis, aqueles que são eleitos, aqueles que nasceram para ser ovelha de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Meu abraço para você, meu respeito, e que Deus continue iluminando o seu coração.